Inflação e recessão, qual o possível impacto aí nas empresas? No vídeo de hoje nós vamos então interligar um pouco a macroeconomia com as nossas ações. Vamos falar aqui de empresas de energia, de financeiro, até mesmo vou comentar um pouquinho aqui sobre a Aura Minerals, tá? Deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho para você ser notificado aí de novos vídeos, beleza? Então a gente começa aqui falando dos Estados Unidos, que divulgou uma inflação de 1,3, né? Era esperado 1,1. Até então, não, o problema não é nem tanto este aumento, porque existia a expectativa, né, onde a energia fosse pegar pesado, o petróleo em valores muito altos, né? Mas a grande questão é o fato da inflação estar disseminada, ela está espalhada, né? Não é apenas esses itens pontuais aí que até tendem a estar caindo um pouco, e sim o fato da inflação estar disseminada. Então é muito grave isso. Então a gente vai ficar muito de olho nessa questão, porque isso pode fazer o Fed elevar aí a taxa de juros mais rápido ainda. Então esse 0,75 já está sendo precificado para a próxima reunião e quem sabe mais 0,75 em aumento aí nas próximas, né? Isso aí aumentando demais a taxa de juros, esfria demais a economia, mais risco de recessão nos Estados Unidos, e aí é um caos para o mundo inteiro, né? Enfim, então a gente vê aqui a inflação do núcleo, né, aumentando aqui em serviços 0,70 e nos bens 0,78. Então isso aqui, ó, já mostra que está preocupante, realmente não é só o petróleo ali, coisa e tal, que está aumentando, realmente está disseminada, onde a gente vê também uma inflação aumentando em aluguéis, serviços de saúde, que são itens mais persistentes, é difícil desacelerar esse aumento neles aqui. Então o mercado começa a achar que o Fed realmente vai ter que aumentar a taxa de juros aí nas próximas reuniões aí, mais acelerado. Então a gente vê, antes mesmo de ver as decisões do Fed, a gente vai estar observando o resultado das empresas no segundo trimestre, né? Porque além disso, mesmo nesse cenário conturbado, será que elas estão tendo as margens pressionadas demais? A gente já viu aqui no Brasil. E aí é ruim, né? Porque isso aí vai indicar também que as empresas vão precisar aumentar mais ainda os preços à frente. Vamos ver como é que vai ser essa relação aqui, inflação versus margens, né? Porque a inflação corrói as margens se as empresas não repassarem aí os custos, né? E a gente fica muito de olho também na China, né? Existe aí a expectativa do PIB chinês aumentar 4,5%, segundo aqui o MOD, né? E 5,3% aí em 2023. Depende da casa de análise, até os números são um pouco diferentes. O mercado está tentando entender aí a pandemia, né? Como é que vai impactar a China, porque esse lockdown realmente é algo que preocupa, né? Questão aí a política de tolerância zero, né? Enfim, então todos os olhos atentos aí também para a China. Interligando um pouquinho o ponto da macroeconomia, a gente entende que uma inflação americana elevada faz aí pressão para o aumento dos juros americanos, né? Que vai aumentar também, por consequência, o risco de recessão. É uma economia muito importante para o mundo, então isso aí esfria o mundo inteiro, né? É um parceiro comercial importante para o Brasil, então menos exportações ainda, além de ser uma economia relevante, é extremamente importante para o Brasil ainda, né? Existe aí a possibilidade da migração do pessoal do ouro para a renda fixa, né? Já que o ouro por si só ele não gera valor, ele é um ativo de proteção, mas ele não gera valor. E com a renda fixa aí gerando mais valor agora nos Estados Unidos, o pessoal começa a ir para lá e faz a cotação do ouro cair. Então a gente vê também uma possível recessão americana, impacto nas commodities severo, né? E o Brasil é muito commodity, mais quedas no Brasil, generalizada, tá? E uma desaceleração chinesa que pode acontecer, economia muito importante, obviamente, parceiro comercial no Brasil importantíssimo, vem ganhando muita relevância aí nos últimos anos, inclusive, impacto pesado nas commodities também, em especial no ferro, né? Super importante aqui para a demanda do minério de ferro aqui, a China, né? E a gente olha aqui a inflação brasileira, a gente tem que ficar de olho porque ela vai também ditar o ritmo aí do aumento da taxa de juros, que aliás, essa já foi muito aumentada. Não adianta ficar aumentando a Selic nossa aqui brasileira, que não vai controlar o preço do petróleo, o preço aí de commodities exteriores, né? E além do mais, não é tão simples assim controlar o dólar, então o dólar também está aí na questão da inflação. Eu acho que com essa taxa de juros já dá para manter sob controle aqui a inflação, né? A gente tem que olhar para outros pontos aí para tentar realmente contornar essa inflação. Mas enfim, né? Vamos ver aí o andamento do mercado em relação a isso. Então a gente vê um aumento da taxa de juros muito alta, né? Desaceleração da economia, inflação muito alta, compressão das margens das empresas, né?
e uma política aí que traz bastante risco, né, de várias intervenções e tudo mais. Além disso, também o risco para onde vai essa inflação, para onde vai a Selic, aumenta demais os incentivos, aumenta a inflação, aumenta demais a Selic e esfria a economia, então eles podem simplesmente destruir a economia brasileira, que já não é tão forte assim, né? Então vamos levar até a ponta aqui das empresas, né? Então a gente vê o setor financeiro que tem muita sensibilidade na economia, embora a Selic aí deu uma ajudada. Existe muita narrativa que a Selic alta vai fazer bom para as empresas aí de bancos, né, para as seguradoras, mas assim, é relativo, né? Se essa Selic ficar alta há muito tempo, a economia esfria demais, não adianta você ter margens gordíssimas nos empréstimos se você não tem ninguém para emprestar dinheiro, porque ninguém quer pegar empréstimo, já que a economia está ferrada, a taxa de juros é alta, a pessoa não quer se arriscar a ficar pegando empréstimo. Então, é mais importante, às vezes, a economia e bem do que exatamente a Selic estar aí nas alturas. Então, existe aí, é importante para os bancos, né, seguradoras, um equilíbrio. Por isso que eles acabam caindo aí quando o cenário aí, o risco de recessão aumenta, né? Então, a gente vê na parte da energia, distribuidoras e geradoras de energia, eles têm uma certa sensibilidade à economia também, né? Mas é mais ou menos controlado, é bem menos aí que o setor financeiro. Mas sim, existe, obviamente, nas indústrias usam aí energia elétrica, né? Então, assim, aumenta de energia também vai muito aí da economia. E as transmissoras de energia, elas têm alta resistência à questão econômica, né? Então, é um ponto positivo. A Petrobras, por exemplo, e as empresas de etanol, petróleo e etanol, na verdade, elas têm uma sensibilidade econômica muito grande, muito vínculo aí exatamente à questão do petróleo, né? As duas aqui, muito vinculada ao valor do petróleo. Então existe uma sensibilidade econômica bem pesada aqui, porque se o mundo resfria, o consumo do petróleo também diminui bastante, mais do que a energia aí no caso, né? Então a gente vê aqui as empresas aqui, mineradoras, né, Vale, CSN e as siderúrgicas, que o principal olho que a gente tem que estar aqui é atento à China, né? Como é que vai a China? Eles demandam aí demais o minério de ferro, então, e o aço também, então vamos ficar de olho na China. E aí nós temos a Aura Minerals, né, que vamos estar de olho aqui no ouro, então, e na taxa de juros americana. Como eu já comentei aí, né, aumenta a taxa de juros, o pessoal migra do ouro para a renda fixa americana. Porém, assim, será que os Estados Unidos vai ser para sempre também uma potência mundial, a maior, né? E se de repente a China encostar, de repente ultrapassar? Então, assim, não é tão simples assim esse diagnóstico de longuíssimo prazo. O fato é que o ouro no longuíssimo prazo ele tende a valorizar, então é mais nisso que a gente tem que ficar atento aí, né? O curto prazo é bem turbulento aqui para o ouro, né? Mas assim, a gente vê também que o projeto da Aura Minerals tem bastante crescimento, a gente já vai falar sobre ela, tá? Então a gente vê aqui a questão das incorporadoras e construtoras, por exemplo, existe uma sensibilidade econômica muito grande, né? A pessoa não vai ficar comprando casas infinitas aí se ela está num momento aí ruim da economia, né? Então a Selic alta só piora ainda mais, muito mais, obviamente, o empréstimo fica mais difícil. E a alta renda aí seria, então, a mais resistente. Então, neste momento, estaria aí um pouquinho mais arriscadas construtoras, incorporadoras, vinculadas aí a edifícios aí de baixa renda, embora exatamente por isso que elas já tenham normalmente caído até um pouco mais, né? Quando você analisa uma empresa que você vai comprar, você tem que entender, obviamente, da empresa, então você sabe aí aonde ela atua, os múltiplos dela, tá cara, tá barata, aí já muitos falham nessa análise, mas enfim, ver vários múltiplos dela, a perspectiva aí de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu vejo muitos youtubers fazendo a análise aqui até mais correta aqui na questão do médio e do longo prazo. Eles erram muito no curto prazo porque não tem atenção correta na macroeconomia e na perspectiva do próprio setor, né? Na perspectiva do setor de longo prazo, até que a gente consegue ver, vocês veem aqui eu sempre falando, a energia vai crescer, não sei o que, né? No longo prazo, falo também do médio, mas eu sempre falo do curto. Temos a crise hídrica, né? Então as ações tal tendem a cair, eu falei isso, né? Então a gente vê a macroeconomia também, que vai nos ditar o curto e o médio prazo com uma importância extrema. A gente vê a questão da recessão, médio prazo nós estamos falando de alguns anos, né? No longo prazo fica um pouco difícil de usar a macroeconomia como importância aí para saber daqui a 20 anos, né? Mas o curto e o médio prazo elas são muito importantes. Aí também vai ajudar nos preços aí de curto prazo das empresas. Então esses aqui são os pontos principais. E como um bônus, depois que você já viu tudo isso, viu o macro, viu o setor, viu a empresa, aí você talvez usa a tendência ali gráfica, é uma faca caindo, tá num ponto aqui que a empresa está tentando
parar de cair, a gente usa aí um bônus adicional, assim, 5% de importância. O resto aqui é empresa, setor e macroeconomia, tá? Então, baseado nisso, o que eu falei lá da SB3 no passado, né? Eu nem precisei usar muito a macroeconomia, eu usei a parte do setor, crise hídrica à frente, vi o preço da empresa, estava mais ou menos próximo ali do preço justo, né? Não tinha tanto para subir, e o pessoal, né, não se ligou nisso. Então aqui eu já pus o alerta, mantive ela, e aqui já ficou nítido, né, no começo do ano de 2021 que iria cair, porque a crise hídrica estava aí, não fazia sentido a reorganização societária fazer essa alta aqui, foi um ruído de alta, e a empresa caiu, veio follow-on, outro ruído, né? Vai cair mais, obviamente. Ela caiu até mais nesse caso aqui do que eu esperava, caiu pra caramba, né? Foi exagerado, mas sim, exatamente esse exagero é que leva uma oportunidade. E aí vem aquele ditado que eu venho falando sempre, que ela vai lateralizar porque não tem um start de crescimento ainda, né? Então, nesse momento vai lateralizar, a gente vai comprando nas mínimas. Eu até comprei mais um pouco esses dias aqui, tá? Porque ela tá aqui nas mínimas, então eu tô tentando pegar ela nas mínimas, porque já tá começando aí a crise hídrica, já saiu, né? Então já vai começar a aparecer os resultados, mas é sem pressa ainda também, porque temos muitas oportunidades da bolsa. Mas então, isso tudo aqui que eu fiz com a SB3 foi uma reflexão do case, não só da empresa, e sim do setor, e se tivesse oportunidade da macroeconomia também. Falando em macroeconomia, a gente vê aqui, então, a transmissão paulista, ela não é afetada pela macroeconomia, né? Então, se a transmissão paulista cai, eu acho que é compra, né? Inclusive, eu tracei aqui um precinho que eu falei, se ela bater aqui tava bom, realmente ela tava resistindo aqui, veio uma surpresa, o mercado é renda variável, existem surpresas, a nota técnica e tudo mais, a ação caiu mais um pouco, eu até achei que talvez ela pudesse aqui cair 22,20, mas eu fui comprando aqui na tranquilidade aos 22,90, né, 23. E assim, ela tá se segurando. Não adianta achar que a transmissão paulista vai para 19. Por quê? Porque eu sei que a macroeconomia, ela é meio que blindada da macroeconomia, que ela é extremamente previsível, né? Então assim, não tem tanta surpresa que possa acontecer com a transmissão paulista. Então isso aí também é ter uma noção do setor em que ela atua, né? Então a gente vê aqui a Energias do Brasil, um momento favorável, por quê? Porque a recuperação da economia ia levar isso, né? Os reajustes tarifários também acontecendo, né? Em crise aí de momento de inflação, e uma empresa que estava relativamente barata, também de olho no preço, a empresa sobe pra caramba, o setor macro começa a ficar prejudicado, ela dá uma realizaçãozinha, pode cair mais um pouco, mas não vai ser tanto assim. Ela está aqui tentando estabilizar nesses preços, então também a Energia do Brasil aqui é uma distribuidora um pouquinho mais afetada pelo cenário macro aí, né, do que a transmissão paulista. CPFL, a mesma pegada, sobe para caramba porque estava de graça, diga-se de passagem, e a realização, depois de uma certa alta, cenário macro prejudicado, e a empresa tenta também fazer uma certa estabilização aqui. Engie, porque caiu menos, ela também era afetada aí pela macro, porque geradoras são um pouquinho menos afetadas que as distribuidoras e porque ela estava vindo de uma crise hídrica, né? Então ela já estava aí um certo desconto, né? Ela sobe menos que as distribuidoras e aí cai menos também. E o mercado também tenta tracejar aqui um fundo nela. Você vê aqui 40,50, né? Ela foi lá e bateu exatamente no 40,50 que eu venho falando, né? E aí o Bradesco cai infinitamente, pandemia, né, afetando o cenário macroeconômico, muitas coisas aí, ruídos, né, sinistralidade, e aí ele vai em zigue-zagues extremamente baratos, a gente vai comprando nas baixas, porque a gente sabe que o cenário macro é ruim, ele até caiu mais um pouco aqui do que eu tinha traçado aqui como um zigue-zague padrão que eu estava fazendo, e aí, por que ele caiu mais? Porque o cenário macro está muito desafiador, mas a gente sabe que o Bradesco está extremamente barato e é de olho no macro, mesmo com a Selic alta, é tudo aquilo que eu falei, né? O setor financeiro tende a sofrer com o macro, mas no longo prazo é lógico, vai colher muitíssimos frutos aí. Então a gente vai fazendo equilíbrio. Ele tem um pouquinho de energia que é mais resistente, transmissoras aí que a gente sabe que vai ter uma super resistência, a Taesa também, né? A Alopar. E no caso de bancos, a gente vai comprando ali nas mínimas, né? Com cautelinha, né? Banco do Brasil, mais ou menos similar, né? A diferença aqui é que o Banco do Brasil usufruiu aí de aproximar a lucratividade em relação aos bancões, então houve essa narrativa positiva, mas ele já volta a cair e fica aqui talvez o 32 com um preço bem legal para ele, embora ele tenha um adicional de ruído político que possa interferir no banco.
Itaúsa, porque, na minha opinião, a Itaúsa caiu um pouco mais, ela tinha até subido, ela vinha de bons resultados aí recentes, né? Ela caiu um pouco mais. Talvez exatamente por o mercado ver nesse momento tão caótico macroeconômico, a Itaúsa fazendo uma transformação. Puxa, ela está investindo agora em crescimento nesse momento conturbado, o mercado pensa muito no curto prazo e começa a bater na Itaúsa até mesmo mais do que no Itaú, e também está numa pegadinha de crescimento, então fica aí uma narrativa controversa de curto prazo que para mim é uma oportunidade. Eu vejo a Itaúsa aí muito boa, tá? Então é isso aí. BB Seguridade está extremamente aí, teve o ruído do IGPM, né? Tudo mais, IGPM para de atrapalhar. Selic ajudando demais no banco, resultados bons, mais ou menos a linha do Banco do Brasil também surpreendendo. E aí ele faz esses zigue-zagues aqui, lá por cima, por quê? Porque ele está se dando muito bem, né, com a Selic, então ele está nítido. A seguradora, a empresa do Brasil, talvez, né, não sei se estou exagerando, mas que vem à minha mente é que mais está se beneficiando aí com a Selic, né? Então o mercado vai e gosta, né? É assim, o mercado pensa muito no curto prazo. A gente vê a Caixa Seguridade, ela não se beneficia assim na Selic, mas não tanto como a BB Seguridade. E a gente vê essa queda infinita pela sinistralidade, né? Pela transformação. Puxa, mas tu vai se transformar agora, fazer toda essa reviravolta aí em momento de caótico, isso aí não vai dar certo. O mercado fica nessa dúvida, né? Embora a gente veja que está dando certo. Já está com bons dividendos, já está crescendo os lucros. E aí a gente vê ainda a pandemia ajudando a reforçar e ela caindo até a patamares ainda menores do que eu tinha cravado como bom, né? Isso a gente não tem como acertar na mosca sempre, mas a gente vai tentando fazer essa leitura para ir acertando, né, os melhores momentos. A gente vê a Porto Seguro, é meio parecido, né? Quedas aí por conta do aumento da sinistralidade, o mercado vê que as margens ela vai sofrer, a inflação vai ser prejudicada, o macro vai diminuir a demanda por carros, aí cria toda essa narrativa do caos e a Porto Seguro começa a exercer preços aí baratíssimos, até abaixo da linha que eu tinha cravado aqui como boa também, R$18 aqui. Então, Porto Seguro também bastante barata aí neste momento, né? Mas assim, a Porto Seguro é mais nítida, é mais fácil de ver do que a Caixa Seguridade, que a gente vê, né? Que ela vai ainda ter esse segundo trimestre ainda difícil por conta das margens comprimidas. Também faz parte aí da interligação do macro. A gente tem que ver a inflação, tá impactando aqui na Porto, né? A gente vê a Cosan, puxa, caindo pra caramba, porque ela tá num processo de transformação, então tá querendo crescer agora, Cosan, no meio desse caos do mundo. Mais uma vez, a narrativa do medo toma conta aí do mercado em relação à Cosan. Eu vou fazer um vídeo para membros do canal sobre o PL, o PVP da Cosan, por que não é esticado, tá? Então existe essa dúvida aí do pessoal, membros, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, exatamente sobre a Cosan, que vai servir como exemplo para diversas empresas, tá? A gente vê então o ouro, por fim, né, com a Selic americana, a taxa de juros americana aumentando, o ouro vem caindo, né? Demorou para cair, parecia que talvez não fosse cair tanto, é sempre uma dúvida. Eu concordo com a narrativa de taxa de juros americana e Selic, mas assim, é aquilo que eu levantei. Se de repente a nova potência for a China, talvez isso aqui mude tudo, né? O fato é o quê? Se eu pegar aqui um longuíssimo prazo, o ouro entre sobes e desce, ele só sobe, né? Mas ele pode sim ficar vários anos aqui lateralizado, né? Agora Minerals caindo pra caramba, e teve um monte de ruim no meio do tempo aí que foi tudo fácil de decifrar. Gold Road foi uma venda aí, desistência aí, que era um ativo de risco, não teve problema. Ela já fez uma nova aquisição, Big River Gold, para suprir total essa Gold Road, tranquilo. Volta e meia diminui a produção por causa de baixo teor. Aqui teve até a questão do El Salvador, né, Honduras lá na verdade, que atrapalhou, mas é tudo ruído. E agora em questão do ouro é que é a parte difícil, então a gente vai comprando muito devagarzinho nesse momento, porque a taxa de juros americanas em 2022 está surpreendendo negativamente, né? Então a gente vai fazendo essa análise também da macroeconomia. E agora com você, deixa o like e o comentário para ajudar no algoritmo do YouTube. Um abraço, até o próximo, valeu!